Olá, crianças, tudo bem com vocês? Voltamos então à aula 4 de língua portuguesa. E aí a gente continua, né? Unidade 11. Então abre lá a sua apostila, por favor, na unidade 11 ou lá na página 24, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, diversão em quadrinhos. E aí, quem que gosta de revista em quadrinhos? Né? Eu sei que vocês gostam, porque o período pouquinho aí que a gente teve início do ano juntos, vocês gostavam bastante de ler gibi na sala, lembra? Então olha lá, essa unidade é dedicada a esses gibis. Vamos lá? Olha lá, muitas pessoas começam a criar gosto pela leitura com as histórias em quadrinhos, com personagens interessantes e uma forma única de contar uma narrativa. Essas histórias têm ações rápidas e são muito divertidas, né? E aí a gente vai conhecer algumas delas nessa unidade. Olha que bacana! Então lá na página 24, você tem aqui, ó, a capa de um gibi da Mônica, né, ó, Almanac, né, que é o nome dela, da revista, historinhas de 2 páginas, Turma da Mônica. E aí você tem aqui, ó, algumas historinhas. Será que você conseguiu perceber aqui uma coisa? Olha lá, ó, Cebolinha e Mônica. Conseguiram perceber que não tem texto escrito? Que a gente faz a leitura dessa história só pelas figuras? Vejam aí bem de pertinho na sua apostila e aí lá na live você vai me contar o que é essas histórias aqui. Vamos lá ver? E aí, gente, olha lá na próxima página. O que você observou na imagem anterior, na página anterior? Qual é o nome da revista? Ela foi escrita para qual público? E aí? Você tem o hábito de ler histórias em quadrinhos? Quais são as características gerais das histórias em quadrinhos? Né? Converse com seus colegas e professor, mas aí, gente, a gente conversa na live, tá? Se você fosse um personagem de uma história em quadrinhos, como seria a capa da sua revista? Aí você vai desenhar aqui, ó. Se você fosse um personagem de uma história em quadrinho, qual seria a capa da sua revista? Desenha ela aqui para a prof. E essas perguntas, a gente vai conversar sobre elas lá na live. E aí eu quero que vocês me contem, nas 2 folhas que a gente vê lá no Almanac da Mônica, da página anterior, qual é a história que é contada ali, tá bem? Aí a gente vai lá para a página 26. Olha lá. Histórias em quadrinhos, né? Leia o texto a seguir. Gente, olha lá. O susto. Cascão em O Susto. Olha lá o Cascão, o Cebolinha, né? Olha aqui. Estão conseguindo perceber a história, ó? O Cascão está chegando perto do Cebolinha, né? Ó, quando ele chegou aqui, ó, bem pertinho do Cebolinha, o Cebolinha está lá todo distraído. Olha o que ele pensou em fazer, né? E daí, ó, olha aqui, ó. Olha o que ele pensou em fazer depois. Estourar um balão e matar o Cebolinha de susto. E dando risada, né? Achando engraçado. E olha aqui, o que aconteceu? Continua lá na próxima página, gente, página 27. Olha lá, ele foi buscar o saco. Ó, para estourar. E o Cebolinha tá lá ainda, todo, né, ó, ele tá enchendo o saco pensando, né, como é que vai ser o susto, né? Olha aqui, ó, depois do susto, enfim, né, ó, ele só tá pensando, tudo como que vai ser, eu vou estourar, como é que vai acontecer, ele tá planejando tudo, né? E daí, ó, né, ó, mas ele tá com o saco na mão. Será que aconteceu? Olha lá a cara do Cebolinha. O que achou da história? Gente, leu uma história sem ter palavras, sem ela estar escrita. Isso é muito bacana, né? E aí lá na página 28, a gente vai responder a interpretação do texto sobre essa história que a gente acabou de ver com as imagens. Olha lá um. Você conhece os personagens dessa história? Quem são eles? 2. Quem é o personagem principal dessa história em quadrinhos? É o Cascão ou é o Cebolinha? Onde podemos encontrar essa informação no texto? E aí? Lá no texto, onde que a gente sabe isso? 3.
título da história? Letra A. Que recursos foram utilizados para dar destaque ao título? Letra B. Qual é o efeito de sentido que esses recursos ajudam a construir? Os efeitos do sentido, gente, a gente está falando aqui, dos recursos utilizados lá no título para dar destaque, tá? De um incêndio na história ou de alguém que irá se assustar na história, tá? Vamos ver um pouquinho. 4. Qual o plano de Cascão no início da história? 5. Como ficamos sabendo do seu plano? 6. O que impede Cascão de concretizar o seu plano? Ele se assusta com o som de um trovão? Ele percebe que não há graça em assustar o amigo? Ele escuta Cebolinha dizer que irá chover logo? 7. Apenas uma palavra aparece ao longo dessa história. Transcreva. O que ela significa? E 8. Quantos quadrinhos foram essa história? 10, 11 ou 12? E aí? Conta aí. Olha lá a página 29. Letra A. Em qual quadrinho Cascão elabora seu plano? Letra B. Em qual quadrinho o plano de Cascão é interrompido? Letra C. Qual é a função do suspense criado ao longo da história? 9. O que torna a história engraçada? E 10. Opa, subi demais. Complete o esquema com base na história em quadrinhos líder. Qual é a situação inicial? Qual a situação inusitada e o desfecho? Então lá, no início, gente, qual era a situação? O que aconteceu? O que aconteceu de inusitado? Né? E como que acabou essa história? E 11. Na história em quadrinhos, os personagens têm falas. Sim ou não? Como podemos saber o que eles sentem ou pensam? E aí, como que a gente sabe? Tá? E aí, gente, lá na 12, olha lá. O que as expressões de Cebolinha indicam em cada quadro? E aí, você vai ver aqui, qual a expressão que ele está fazendo? Vai anotar aqui, aqui vai anotar aqui e aqui você vai anotar aqui. 13. O que as expressões de Cascão indicam em cada quadro? Aqui também. Tá bem? Certo? Deixa eu ver lá. E aí, a gente vai ter mais uma atividadezinha. Histórias em quadrinhos. Agora chegou a sua vez de criar uma história em quadrinhos. Principalmente, decida quem será o personagem principal. Letra A. O personagem é humano? Se não, o que ele é? Letra B. Quais são as características físicas? Cor dos olhos, cabelo, como se veste, enfim. Letra C. Como é o melhor amigo desse personagem? Letra D. Qual é o nome do personagem? Letra E. Desenhe o personagem que você criou no espaço ao lado. Aqui, tá? E aí, olha lá, Decida em quantos quadrinhos você vai contar a sua história. Lembre-se de criar uma situação inesperada na história para que ela fique engraçada. Decida a sequência dos fatos preenchendo o esquema a seguir. A situação inicial, a situação inusitada e o desfecho. Faça a primeira versão da sua história no caderno, esboçando as imagens e os textos que pertencerão a cada quadrinho. Após finalizar a atividade, avalie sua história. Caso tenha se esquecido de alguma coisa, peça ajuda ao professor ou à produção. Olha lá, gente, depois que terminou tudo, você vai fazer essa correção aqui, Foram utilizados os valores adequados, foram usados onomatopeias, foram empregados sinais de pontuação, a história tem uma situação inusitada que gera humor, as palavras foram escritas corretamente. Gente, eu quero que vocês criem uma história em quadrinhos bem bacana, bem bonita, e aí vocês tirem uma foto e mandem para a prof, tá? Eu quero ver bem de pertinho. E aí, gente, a gente vai terminar a nossa aula aqui. E eu espero que vocês façam uma história bem bacana para a gente conversar lá na live. Um beijo!